Histórias assombradas. Vamos então começar com um relato? Vamos sim. Seria o demônio me alertando? Eita, alertando ainda? Vamos lá ver. Olá, Anne Assombrados. Descobri o seu canal recentemente e já virou um vício. Meu nome real é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Isso mesmo, sou bruxo e nasci assim. Hoje tenho um Instagram com bastante seguidores, onde abordo a espiritualidade, porém com o intuito de elevação espiritual. E não me sinto à vontade para abordar com os meus seguidores sobre as minhas histórias, digamos, mais obscuras. Afinal, esse não é o meu propósito por lá. Cheguei a começar a contar algumas das minhas histórias no meu canal no YouTube e não foram muito bem recebidas. Bom, e olha que peguei leve com as palavras e coloquei um tom mais humorístico do que de terror. Foi então que eu tive a ideia de contar os meus casos para o assombrado e ver as minhas histórias sendo repercutidas. Tive a ideia porque, até o momento, eu só ouvi relatos de pessoas que se arriscaram com simpatias e magias e se deram mal. Ainda não ouvi um relato de um bruxo, de alguém que transita entre os mundos da matéria e dos espíritos. Além disso, vou dar ótimas gargalhadas em ver os meus casos, sempre contados em rodas e encontros secretos, serem compartilhados com tantas pessoas, além de ouvi-los através de sua interpretação que amo. Opa, obrigada! Vamos lá, muito bem, vamos ao meu primeiro relato. Vamos lá! Estávamos no ano de 2008 e eu estava com os meus 21 anos. Todos os bruxos e bruxas já estavam reunidos na minha casa e estávamos nos preparando para mais um ritual de lua cheia. Neste ritual, nos encontramos debaixo da luz fria da lua para podermos atrair a força deste astro maravilhoso, de onde vem grande parte do nosso poder. Acontece que íamos sempre para o mesmo lugar há anos para esse encontro. Uma interseção tripla de um rio na cidade de Tal, próximo a Belo Horizonte. Acontece que o local começou a ficar cada vez mais conhecido pelas pessoas que iam para essa cidade, esse local, em busca de diversão e contato com a natureza. Uma forma de se afastar do caos da grande cidade e poder curtir uma cervejinha e uma boa música em um local afastado, no meio da natureza. Nesse dia específico, o nosso sacerdote, que vou chamá-lo de Pardal, havia descoberto um novo local no meio da estrada. Essa descoberta aconteceu porque ele sempre gostou de fazer trilhas de jipe com alguns amigos e haviam descoberto uma clareira maravilhosa que ficava no meio de uma densa floresta. Vale ressaltar que essa densa floresta ficava entre Belo Horizonte e Ouro Preto, ou seja, mesmo não tão perto da cidade, era relativamente fácil chegar ao local. Esse dado será relevante para o entendimento do ocorrido. Enfim, a hora das bruxas, meia-noite, estava se aproximando e entramos nos carros que, em uma frota, seguia para tal clareira. Estávamos em 4 carros, sendo que eu estava no segundo carro e os sacerdotes Pardal e Lua Negra estavam no carro da frente. Nos 2 carros de trás estavam os meus irmãos mais novos da arte das trevas. Após algumas horas, Pardal deu seta para entrarmos à esquerda e assim fizemos. Neste ponto, adentramos uma estrada de terra muito ruim e esburacada e começamos a dar muitas boas gargalhadas ao ver que todos estávamos chacoalhando dentro dos carros. Mais uma aventura estava para acontecer. Sim, sempre que nos reunimos para algum ritual, muitas aventuras acontecem. A magia é real e repleta de aventuras. Sim, muitos mistérios e perigos, mas, em sua maioria, aventuras deliciosas aguardam os filhos da noite que se unem para conjurar os antigos deuses. No caminho para tal nova clareira, fui conversando com um grande amigo e confidente. Eu gostava muito de conversar com o Corvo.
Nomes fictícios aqui, né? Claro. Eu gostava muito de conversar com o Corvo, porque ele era mais velho e mais experiente do que eu, tanto na magia quanto na vida. Conversava com o Corvo sobre a teoria que muitos contam que os nossos poderes vêm, na verdade, do demônio e que ao trilhar os caminhos da magia estávamos indo contra o Deus cristão. Será que minha alma estava condenada? Isso não seria muito justo, afinal, nasci com fortes dons espirituais e podia manipular as energias dos espíritos da natureza desde os meus 4 anos de idade. Corvo me tranquilizou quanto a isso, dizendo que o incriado é como chamamos a divindade Una, a inteligência suprema. Ele havia nos criado. Porque ele não foi criado, ele já estava lá. Incriado, seria isso? Bom, ele havia nos criado daquela forma e nos amava como a todos. Não iria nos punir por estarmos seguindo a nossa natureza mágica. Afinal, ele havia nos criado daquela forma, moldados do pó das estrelas, como contam os antigos, né? Os bruxos antigos que estruturam a nossa história. Entre um papo e outro, chegamos a tal clareira. Ela era imensa, um grande círculo de terra no meio de uma densa e sombria floresta. Paramos os carros, descemos e fomos tomando nossas posições, arrumando as peças do altar, posicionando as velas dos sortilégios e evocações. Todos já sabiam de suas funções e fazíamos tudo com muita alegria. A alegria é característica inata de qualquer bruxo. Entre uma tarefa e outra, comecei a sentir uma energia que se aproximava pelas árvores. Ela vinha de dentro da mata e estava curiosa e um tanto aflita para se aproximar de nós devido à energia que emanávamos naquela noite de lua cheia por entre os mundos. Comentei com Lua Negra sobre a chegada de uma entidade que estava se aproximando e ela me falou baixinho, dizendo que também havia sentido a aproximação e que estava tudo bem, pois estávamos dentro do círculo mágico. O círculo mágico é traçado usando a força de todos os bruxos participantes, 13 no nosso caso, e sempre era lançado com 2 grandes intuitos. Primeiro, manter fora do círculo os intrusos, e em segundo, manter dentro a nossa energia que era gerada ali, para que ela crescesse em força e poder para que pudéssemos lançar nossos feitiços e dançar com os antigos deuses. Fiquei mais relaxado pela lembrança da proteção do círculo mágico e voltei caminhando para o lado sul do círculo. Eu era o responsável pela evocação dos elementais do fogo, que são tradicionalmente evocados por este lado. Acontece que o lado sul era exatamente de onde vinha a criatura. Olhei bem para os limites do círculo e enfiei a minha adaga na divisa dele para me lembrar de onde era a minha zona segura e onde estaria à mercê daquilo que se aproximava. O ritual continuou acontecendo até que pude sentir que o clima estava diferente. A minha cabeça estava um tanto estranha, mas a sensação já me era conhecida de antes. Era exatamente assim que eu me sentia quando alguma entidade ou espírito se conectava ao meu campo áurico para se comunicar. Uma espécie de simbiose acontece, e dessa simbiose nós podemos sentir o que o espírito sente e dessa forma interpretar a fala da entidade. Só um minuto, uma pausa para eu abrir para a roliça. Um segundinho. Pronto. Tá tudo certinho? Deixa eu ver se tá gravando certinho, aproveitar. Beleza. Bom. Como aquele espírito conseguiu acesso ao meu campo energético entrando... Peraí. Mas como que aquele espírito conseguiu acesso ao meu campo energético estando fora do círculo mágico? O que ele queria?
não havia outro jeito de descobrir a não ser me virando de costas em direção à floresta. Quando me virei, pude sentir que ele estava próximo de uma árvore. Me concentrei na energia do espírito e a primeira coisa que vi dele foram os olhos. No começo pareciam olhos de gato sob a luz de faróis e aos poucos o seu corpo foi tomando forma. Até que lá estava um ser parado com uma mão na árvore e olhando diretamente para mim. Estávamos somente à luz da lua, das velas e da fogueira central do círculo. Ou seja, a visão não estava completamente nítida, porém nítida o suficiente para que eu visse a sua forma. Ele havia se apresentado na forma de um homem, com olhos vermelhos de fúria. Pude sentir o ódio que estava vindo do espírito, até que comecei a caminhar em direção a ele, mas lembrando do círculo. Cheguei até o limite... comecei a caminhar em direção a ele, mas lembrando do círculo, cheguei até o limite máximo e o encarei e perguntei: diga o teu nome, espírito, e o que deseja. Ana, ele começou a esticar o braço esquerdo e apontando para baixo sem parar, em um sobe e desce. Sim, e apontando para baixo sem parar em um sobe e desce. Enquanto ele apontava para baixo, começou a esboçar um sorriso aterrorizante. Eu pude sentir o cheiro de morte que vinha do espírito, um aroma de carne apodrecida misturado com cheiro de terra molhada. Naquele momento eu fui tomado pelo medo e a primeira coisa que pensei foi: é o demônio. É o demônio e ele veio confirmar que a minha alma está condenada a ele. Só pode ser. É isso, meu Deus do céu. O demônio, ele veio catar. Não. E veio confirmar que a minha alma está condenada a ele. Só pode. Imediatamente avisei a todos sobre a presença do espírito e que ele estava apontando para o chão, sem parar, ao lado daquela árvore sinistra. Então nós nos unimos e banimos a energia do espírito para que pudéssemos ficar seguros até chegar nos carros e ir embora daquele local assombrado. E assim foi. Banimos o espírito, mas sabíamos que o banimento não dura para sempre em campos abertos. Logo ele estaria de volta. Corremos e catamos nossos pertences, corremos para os carros e, sem pensar, todos aceleramos em direção à BR que dava acesso a Belo Horizonte. Ana, se prepare. Ainda na estrada de terra, no meio de todos aqueles solavancos que levávamos pela velocidade que estávamos passando pelos buracos, surgiram, do nada, luzes vermelhas e azuis de todas as direções possíveis. Eu só entendi o que elas eram quando eu ouvi a sirene. Eram viaturas da Polícia Militar de Minas que cercaram a nossa caravana. Policiais foram saltando dos carros com armas em punho apontadas diretamente para nós e nos dando ordem de sair com as mãos para cima. Não havia outra coisa a se fazer. Paramos os carros, descemos com as mãos para cima. Eu me lembro de ver a Lua Negra, a moça, saindo do carro e já questionando um dos policiais, tipo, o que está acontecendo aqui? Por que essa abordagem dessa forma? Ela falava com seu timbre tão peculiar e sonoro. Foi quando um dos guardas se aproximou dela e disse que iriam revistar os carros. Após a revista, nós fomos questionados pelos policiais o que estávamos fazendo com tantos carros no meio do mato. Então, dissemos aos policiais que éramos bruxos e que estávamos ritualizando. Dissemos também que poderíamos provar o que falávamos. Tudo esclarecido e com todos os ânimos nos seus devidos lugares, eu decido perguntar novamente para um dos policiais do porquê aquela abordagem tão grande no meio do nada. Eis o que ele responde: estamos investigando este local há meses, pois aqui se tornou um local de desova. Eu não imaginava o que era uma desova, e só me vinha na cabeça as do Projeto Tamar, que fui voluntário na Bahia, ajudando as tartarugas recém-saídas dos ovos e chegarem no mar, né? A desova das tartarugas. Mas não era isso, não.
Num ímpeto de adrenalina e surpresa, eu disse: desova? Só se for de jabuti. Estamos em Minas Gerais. O policial riu muito e me disse que se tratava de um local escolhido por assassinos para esconder corpos de vítimas. Naquele momento que eu ouvi as palavras do policial, todos os pontos se fecharam na minha cabeça. E novamente, sem pensar, eu disse a ele: pois eu sei onde tem um corpo. O policial pediu que todos nós o acompanhássemos até o local onde o espírito havia apontado, e fomos todos. Cheguei bem próximo da tal árvore onde estava apoiada aquela criatura e mostrei ao policial o exato local que ele apontava. O policial anotou todo o meu relato e todos os dados de todos nós. Quando estávamos indo embora, Ana, o espírito voltou e me olhou com um olhar de gratidão, mas também havia algo de muito sombrio em seu olhar. Enfim, uma semana havia se passado da tal noite dos mortos, quando recebemos um telefonema. Atendi e era da Polícia Militar, que pediu que fôssemos até a delegacia para uma conversa. Fui acompanhado da Lua Negra e lá nos disseram que exatamente naquele local havia o corpo de um homem, que havia sido enterrado há uns 3 meses mais ou menos, conforme levantou a perícia. E assim, este foi o primeiro caso que ajudaríamos a solucionar com o dom da magia. Ana, gratidão pela oportunidade de me expressar e poder falar sobre a magia sob o olhar de quem a pratica de forma séria e idônea. Um grande abraço para você e para todos os assombrados. Muito cuidado ao fazer novas amizades em florestas desconhecidas em noites de lua cheia. Né? Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu relato. Eu apoio totalmente a polícia trabalhar com a espiritualidade, com, sei lá, com magia, não eles fazendo, né? Com médiums, porque eu acredito muito que como este caso, alguns outros, ou médiums conseguem se conectar e conseguem, nesses casos de encontrar corpos, essas coisas, dá pra fazer esse trabalho junto. Dá. Né? Mas é que não é todo mundo que acredita, não tem uma coisa assim, né? Que é aquela coisa que não dá pra pôr no papel, não dá pra provar, não dá pra... mas é só ir atrás. Você quer provar, quer saber se é real ou não é, pega a pessoa aí e fala, então me diga onde tá, vai lá e vê se tá mesmo. Não é? Aí pronto, vai achar, vai pronto, tá certo, né, que tá mesmo. Então, tem um programa, né? Tinha, não sei, um programa, não sei mais em que TV, em que canal que era, mas eram os eram os médiums que trabalhavam junto com a polícia, não sei o que lá, forenses, não sei, não lembro como que é. Mas que legal, manda os outros casos aí que a gente vai lendo. Mas o que era aquele bicho lá? Era mesmo? Não era o dito cujo? Não era? Era o... que é lá? Ixi, tem coisa, né? Coisa esquisita envolvida, afinal, tá ali, não sei porquê, né? Aquela coisa lá. Credo, aquele terreno, então não era bom, não. Imagina fazer as coisas ali naquele terreno onde tem tudo aquilo acontecendo. Ainda bem que vocês pararam e saíram, né? Porque eu não sei como que funciona, mas eu acho que ali não seria um local muito legal. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.